Boa tarde, crianças. Estamos aqui, né? Mais um dia, penúltimo dia do mês, dia 30 de julho, para mais uma aula de história, assim, terminando nosso livro de história. Essa semana eu fiz esse trabalho diferenciado com vocês para ajudar também a gente deixar em ordem todo o nosso material, né? E aula de história, amanhã também de geografia e também de matemática que eu vou postar amanhã. Serão dessa forma nos slides, né? Que é uma forma de vocês atualizarem aí as atividades, não deixar nada em branco para na próxima semana, não, na semana dos testes, né, que é os simulados, dos testes não, da atividade avaliativa, vocês deverão levar esse livro, já todos em dias, né, respondidos e pegar o novo da terceira unidade que está chegando no colégio. Mas, posteriormente, eu estarei colocando esses avisos lá no grupo e também na plataforma, tá certo? Então, a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, boa tarde. Lembre-se, ser abençoado por Deus não é estar livre de dificuldades, mas ter a certeza que consegue vencer todas elas porque Ele te reveste de força, não é? Então, mais do que nunca, precisamos dessa força de Deus para que nós possamos viver os obstáculos assim, passados no momento, né? Passando por momentos difíceis, mas eu creio que esse Deus grande aí está nos ajudando. Então vamos às nossas aulas de hoje. Vamos aos slides que eu trouxe hoje o assunto, que é nossa cultura, nosso patrimônio, dando continuidade a esse material aí. Vocês peguem o manual do aluno na página 41, ok? Então, vamos lá para a página 41 e vamos responder aí oralmente, né, a questão da página 41, que não coloquei aqui no slide porque vai ser oralmente. Então, ao longo da aula, os alunos passaram a perguntar para a professora Nádia sobre os patrimônios brasileiros e como estão sendo preservados. Porque a preservação do patrimônio cultural e do patrimônio natural é um dever de todos, né? Já falamos sobre essas outras aulas, porque esses patrimônios têm que ser passados de geração em geração. Eles têm que existir para poder futuras pessoas participar dessa cultura. Não é isso? Aí tem um diálogo aqui que fala assim: no Brasil, há patrimônios culturais e naturais? Quantos são os patrimônios mundiais do Brasil? Que tal estudarmos agora os patrimônios brasileiros? Então, todo o nosso estudo aqui vai ser falando sobre esses patrimônios. Que o patrimônio cultural e natural brasileiro, contudo, é formado também por outros bens reconhecidos pelo órgão nacional que cuida da parte da nossa história, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Então, nós temos aí imagens de alguns patrimônios culturais preservados até hoje, que é a Vila da Floresta Amazônica, a vista. Aí tem uma vista de uma parte da floresta amazônica a partir de uma canoa. A floresta amazônica é um habitat mais rico do planeta. Moradia e espécies de vegetais e animação de outras populações indígenas. Outra imagem é o Mercado Municipal de Goiás, no Centro Histórico de Goiás. Então, tem duas imagens aí só para a gente iniciar. Do outro lado também tem o modo artesanal de fazer queijo de Minas, que é um bem material, resultado de saber a tradição, de como é fabricado esses queijos, tão famosos os queijos de Minas. E aqui, dando ênfase ao nosso frevo pernambucano, que também é um patrimônio histórico cultural de Pernambuco, Então, temos aí esses patrimônios aí ilustrados no livro de vocês. E agora vocês vão responder na página de 42.
A primeira aí é pessoal, né? A segunda, quer dizer, você conhece algum patrimônio brasileiro? Quais, né? Tem alguns aqui, já citados, e vocês podem colocar como exemplo aí, porque é pessoal. No terceiro, para você conhecer e valorizar os saberes e a memória do local onde se vive, é importante por quê? Né? Porque esses elementos são importantes aspectos da sua identidade cultural. Então, por exemplo, se nós vivermos em São Paulo, nós fomos passear em São Paulo, a cultura de lá é muito diferenciada da cultura daqui de Pernambuco. Então lá a gente vai ver coisa nova, lá a gente vai talvez se identificar ou não. Mas quando você chega aos costumes nordestinos, você já tem uma visão diferenciada e é muito própria aí, né, do que você vive de fato. Então você vai se identificar culturalmente. Então é importante essa memória aí, né, essa valorização para que a gente possa viver essas memórias. O quarto quesito também é pessoal, né? Pode até fazer anotação no caderno, porque não tem aqui. Você conhece algum caso de destruição de patrimônio brasileiro? Aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa para saber quais são esses, né? Isso. Na página 43 temos assim: as principais culturas do Brasil e seus patrimônios culturais. Então, a professora Nádia explicou que cada uma das culturas que forma o povo brasileiro colabora para que seus patrimônios artísticos, históricos, culturais brasileiros sejam muito ricos. Por isso, podemos dizer que o Brasil é um país pluricultural, ou seja, um país onde muitas culturas diferentes coexistem. O convívio dessas culturas faz com que elas se misturem e se influenciem mutuamente. Por exemplo, as populações indígenas brasileiras são formadas por mais de 200 povos diferentes, que possuem um patrimônio artístico cultural muito rico. Então, começando pela diversidade de pessoas, de povos, o nosso Brasil é riquíssimo, né? Nessa miscigenação, nessa mistura de povos. Então, podemos dizer que não só os indígenas, mas como os negros, né? Os portugueses, né? Que é os europeus que vieram aqui do Brasil, eles ficaram e se misturaram. É por isso que ninguém tem uma raça e nenhuma cor assim totalmente pura, como os japoneses, como os ingleses, porque nós somos um povo misturado, miscigenado. Aí no quinto quesito também tem pessoal aí. Você conhece algum elemento do patrimônio indígena? Quais? Aí você pode pesquisar aí também. Temos aqui em Águas Belas, né? Uma tribo muito conhecida que faz parte do nosso Pernambuco, faz parte do povo pernambucano. Então vocês podem até fazer essa pesquisinha aí e colocar sobre algum elemento de patrimônio indígena deles. Já no sexto, peguei uma opinião aí, eu dei uma sugestão. As populações indígenas são todas iguais, por quê? As populações indígenas são muito diversificadas também, né? Possuem línguas, costumes, hábitos e bens diferentes. Então, cada tribo, cada povo tem um costume diferente. Então, eles entre si são povos diversificados. São povos que têm costumes diferentes. Marina lembrou-se da enorme contribuição cultural e as populações que vieram escravizadas da África e deram para a cultura brasileira. Então, a professora Nádia explicou que o patrimônio cultural de origem africana no Brasil é formado por elementos muito variados, como a música, os instrumentos musicais, as danças e as festas populares, a capoeira, as religiões afro-brasileiras e a culinária. Na página 44,
Mostra aí, né, algumas dessas manifestações que fazem parte da cultura africana, né, que vieram dos povos afro-brasileiros. Por que afro-brasileiro? Porque eles vieram da África e se tornaram brasileiros a partir de sua convivência lá. Então, Anitta e seus colegas apresentaram que os povos europeus que vieram para cá também deram importantes distribuições para o nosso patrimônio cultural, como a língua portuguesa, algumas tradições religiosas, construções arquitetônicas, arte, cultura e entre outros. Aí o sétimo pergunta: você se lembra de alguma contribuição culinária dos europeus para a nossa cultura? Então aí é pessoal, vocês vão também procurar saber quais são as culturas relacionadas à culinária que os povos europeus deixou para nós. A gente está participando dela até hoje, né? Aí tem aqui, né, outro patrimônio, uma imagem de outro patrimônio, Casa do Centro de São Luís, do estado do Maranhão. Então, desde o final do século XIX até hoje, outras populações vindas de diferentes regiões do mundo têm contribuído para diversificar ainda mais o patrimônio cultural brasileiro com novos povos alimentares, novos hábitos alimentares, como festas e celebrações. Cada vez mais, a cultura e o patrimônio brasileiro se tornam ricos e diversos. Então, o oitavo quesito, né? Aí também é pessoal. Você sabe quais são as manifestações de patrimônio cultural existentes na região local onde você mora? Né? Até citamos ali no início o frevo, mas existem outros patrimônios culturais aqui em Pernambuco. Então, faça uma pequena pesquisazinha aí e também preencha pessoalmente. Na página 45, temos aí a preservação dos patrimônios naturais brasileiros. Ita ficou muito interessado em conhecer os patrimônios naturais do Brasil, como o Pantanal, a Amazônia e as reservas de Mata Atlântica. O assunto que mais apareceu nas suas pesquisas foi a distribuição ambiental que está sendo praticada nas regiões. Então, Ita lembrou-se das conversas que tem tido com seu pai sobre o assunto. Caraipapa, pai de Ita, e é um ambientalista muito preocupado em evitar a distribuição do patrimônio natural no Brasil. Ele pediu ao filho que conversasse com seus colegas para saber como podem colaborar para a preservação do meio ambiente. Então, primeiro aí, né, quais são os patrimônios citados, né? Então, logo no início aqui do textinho fala que é o Pantanal, a Amazônia e as reservas de Mata Atlântica. O segundo aí é pessoal, né? Você conhece algum outro local que faz parte do patrimônio natural brasileiro, né? Além desses aí, faça uma pesquisazinha aí e também complete o segundo quesito. No terceiro, quais acontecimentos têm preocupado o Ita e seus familiares? A devastação ambiental no Brasil. Então, isso aí é preocupante, não só para Ita e seus familiares, mas para todo o povo brasileiro. O quarto, como você, seus familiares e seus colegas podem colaborar para a preservação do patrimônio natural brasileiro, né? Aí eu já digo que sim, e vocês vão dar aí a sua explanação, por quê? É dever de todos aí, né? Somos cidadãos, então nós também temos que colaborar preservando não só essas reservas, mas tudo que vem da natureza. Na página 46, temos aí uma literatura de cordel, né? A literatura de cordel também é um patrimônio cultural brasileiro, nordestino, né? É norte e nordestino. Então, é muito comum você ver essa cultura ter se espalhado em todo o Brasil, porque povos
se deslocavam para outros lugares, levavam essa cultura aí de leitura de cordel, onde é um marco, né? Faz parte da história cultural do nosso país, que nasceu no Norte e no Nordeste, mas que todo o Brasil já conhece, né? Então já vamos para as questões aí. Segundo o texto acima, qual foi o conhecimento da literatura de cordel que a literatura de cordel obteve? Então, o cordel foi conhecido como patrimônio cultural brasileiro. Então, esse reconhecimento aí é marco do nosso povo, né, da nossa história, as literaturas de cordel. Se nós tivéssemos em sala de aula, eu certamente levaria para vocês essas literaturas e nós iríamos trabalhar ela contando as histórias que são muito interessantes, às vezes engraçadas, tem todo tipo de apresentação nessas literaturas aí, né? O segundo, onde a literatura de cordel surgiu, né? Eu falei que na região de Norte e Nordeste do país, mas que depois foi se expandindo, né? Aí relê o texto e observe quais os estados brasileiros de literatura de cordel circula hoje em dia. Depois explique o que contribuiu para que essa literatura chegasse a esses estados. Então, hoje é disseminado por todo o país por causa do processo migratório da população. Ou seja, era só Norte e Nordeste, mas como houve várias pessoas saindo e entrando do Norte e do Nordeste, acabou levando e espalhando essa disseminação, quer dizer, espalhando por todo o país essa história do cordel, que é muito, muito interessante mesmo. Eu adoro trabalhar cordel. Que pena que nós não estamos aí pessoalmente para nós vermos aí, trabalhar. Quem nunca leu, lê, porque é muito interessante esse trabalho aí dos cordelistas. Que elementos essa expressão cultural revela? O cordel revela a memória social e o ponto de vista dos poetas. Então, os poetas que vivem num sertão pernambucano, no sertão nordestino, né? Eles contam suas histórias, o seu povo, seus costumes. Então, às vezes são questões engraçadas, né? E às vezes eles colocam também o ponto de vista dele, ele interfere nessas histórias, participando dessas histórias. Na página 47, tem aí, você conhece alguma outra tradição cultural brasileira representada na imagem? Então veja aí que é as festas juninas, né? Que nós passamos pelas festas juninas. E vocês vão falar sobre os elementos que fazem nós lembrarmos, né? Então, as festas juninas é muito citadas na literatura de cordel porque conta histórias engraçadas de casamento, né? Tanto que tem a quadrilha, eles falam também de mulheres que procuram casamentos, que não contam, ficam encalhadas. Então, tem uma série de histórias envolvendo aí a literatura de cordel com as festas juninas. Vocês podem pesquisar, mas também podem falar aí de acordo com o que vocês entenderem. Ainda na página 47, o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, IPAM, após reconhecer um bem cultural material do país, deve promover o quê? A reabilitação do bem cultural e sua valorização. Então, é esse aí o foco que eles têm que reconhecer. Segundo, leia atentamente a afirmação. O patrimônio cultural é um elemento essencial da identidade do país. Com suas palavras, explique o que você concorda ou não com ela e por quê. Então, eu coloquei a minha sugestão aí e vocês podem colocar de vocês também, né? Eu coloquei para facilitar um pouco. Eu coloquei assim: a língua que falamos, as comidas que comemos, as festas, são elementos do patrimônio cultural que compõem a nossa história, né? Então, essa afirmação aí está dizendo isso, que essa essência aí é essencial, que nós participamos de todo elemento
que compõem a identidade do nosso povo, né? Então, aqui, as comidas nordestinas são diferentes das comidas do sul e do sudeste, por exemplo, né? Nós temos também as roupas, as vestes. Tem lugares frios que não andam de mini saia, nem de short, só usam saias ou calças. Então, assim, tudo faz parte, todo esse elemento faz parte da nossa história, do nosso povo, e também faz parte o clima, faz parte a tradição, tudo é um conjunto aí. Terceiro, de que maneira a Unesco e o IPAM se assemelham e se diferenciam no trabalho que promovem. Então, as semelhanças são responsáveis pelo reconhecimento de patrimônios e de ações para a sua preservação. Então, ambos lutam por essa preservação desses patrimônios. E a diferença é que cada um cuida do seu patrimônio com amplitudes diferentes. Então, a Unesco e o IPAM, eles têm essas semelhanças e essas diferenças ao trabalhar a preservação do patrimônio cultural. Na página 48, tem aí, leia um pequeno texto do IPAM sobre a definição de um patrimônio cultural. Então, diz assim: a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, define o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E, ainda, os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, o ponto diz assim, pergunta assim: a Constituição brasileira esclarece o conhecimento do patrimônio cultural. Qual a importância de se deixar registrar esse conceito no conjunto de leis mais importante do nosso país? Eu coloquei a minha opinião aí, né? Eu ia colocar pessoal, mas eu coloquei a minha opinião porque isso é muito vasto. Vocês podem colocar a minha ideia, mas vocês podem colocar a ideia de vocês também. Como forma de expressão, modos de criar, fazer e viver, por meio das leis do país. Então, é regido por lei. Nós estamos acobertados por leis, né? Esses bens estarão preservados. E aí vem o frevo, né? Que o frevo é uma manifestação cultural de Pernambuco. E o que é o frevo? Um tipo de manifestação de dança e de estilo musical. Então, faz parte da história do povo pernambucano. Porém, todo o Brasil tem acesso a essas apresentações que são divulgadas em todo o país. Ainda na página 48, onde a manifestação do frevo teve origem, né? Eu já falei que foi em Pernambuco. Segundo a definição do IPAM, a que tipo de patrimônio o frevo pertence? Faz parte do patrimônio imaterial brasileiro, né? Porque é uma manifestação. Aí observe a foto, já é na página 49, essas fotos aí. E abaixo indique se elas representam patrimônio material, imaterial, arqueológico ou natural. Então vamos lá. O ofício das baianas no acarajé, né? Esse patrimônio aí é um patrimônio imaterial. Logo ao lado temos o ofício das panelas das goiabeiras em Minas Gerais, que é um patrimônio imaterial. Abaixo, no meio aí, tem Centro Histórico de São Luís, Estado de Maranhão, patrimônio material. Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, no Paraná, patrimônio natural, que é natureza, né? Pintura rupestre da Serra da Capivara, no Piauí,
patrimônio cultural. Esculturas atribuídas ao artista Aleijadinho na Igreja de Minas Gerais é um patrimônio material. Na página 50, temos aí: agora escolha 3 dos patrimônios reservados à atividade anterior e indique uma ação da população ou de instituições para a preservação desses bens. Então, aí é pessoal, vocês vão dizer aí como é que cada dos 3 que você escolher, como eles são apresentados. O 8º, leia atentamente o texto abaixo e complete corretamente as lacunas com as palavras ou expressões entre parênteses. Então, temos 2 palavras aí entre parênteses que vai ficar assim. O patrimônio natural brasileiro é composto pelas formações naturais que são ao lar de inúmeras espécies vegetais e animais. Além disso, muitas cidades brasileiras possuem construções históricas que fazem parte do patrimônio cultural material do país. Mistura de dança, brincadeira e luta. A capoeira é um patrimônio imaterial brasileiro que se espalhou pelo mundo. O modo de preparar comidas tradicionais e de uma determinada população também é um patrimônio que faz parte do patrimônio imaterial de uma população e de um país. Pronto. Nós temos agora aí a página 51, que na verdade são ideias, né? Ideias de apresentação, ideias de explanação de um assunto sobre o projeto de Brasília, né? Então, nós temos aí que é um patrimônio hoje cultural do Brasil. Ela foi construída, cidade piloto, né? Foi uma cidade que serve, onde ficam as sedes do governo, onde há toda a movimentação dos trabalhos governamentais. Então, Brasília, ela foi arquitetada, ela foi construída por engenheiros, né? Oscar Niemeyer foi esse grande, que deu grande pontapé inicial na construção de Brasília. E aí tem algumas curiosidades sobre este assunto. Na letra A pergunta assim: qual foi o nome dado ao projeto inicial da construção de Brasília? Eu falei quase agora? Plano piloto. Quais foram os profissionais envolvidos na construção de Brasília? Operários, engenheiros e arquitetos, né? Principalmente esses 3 aí foram os que botaram a mão na massa para essa construção. Por que Brasília é conhecida como patrimônio cultural do país? O título foi dado a ela por seus importantes monumentos, edifícios ou sítios com valor histórico, né? Então, temos lá uma sede, toda a parte arquitetônica, né? Que temos lá em Brasília, ela foi considerada esse patrimônio por causa desses monumentos, da estrutura. Quais são os monumentos e construções de Brasília que fazem parte do patrimônio cultural da Unesco? Conjunto urbanístico, Congresso Nacional, Catedral Metropolitana de Brasília, entre outros que não foram citados, né? Conjunto de culturas Funarte, né? Coleção arqueológica de João Alfredo, e entre outras atribuições. Pronto, por hoje é só, né? Que vocês possam ter fixado aí o assunto. E na próxima semana nós fazemos a correção das atividades de história, que vocês vão marcar aí no caderno de atividade de vocês, da página. Marquem aí na página
11 até a página 14. Viu? Fiquem com Deus e até amanhã na nossa hora de geografia.